Olá, meu nome é Rafael Ramires, eu sou arquiteto e se você está aqui vendo esse vídeo é porque você está buscando dicas para reduzir os riscos do seu empreendimento imobiliário. E eu vou ser bem direto com você agora. A forma mais eficiente de você reduzir esses riscos já no início do seu empreendimento é através de um estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade, ele vai te dar um panorama técnico numérico da executabilidade do seu prédio, do seu empreendimento, tá? E ele vai passar por algumas análises e essas análises vão te fornecer dados para que você possa iniciar com segurança. Ao final desse vídeo eu vou te apresentar um modelo de estudo de viabilidade, mas antes disso eu vou te dar dicas caso você ainda esteja em uma fase muito inicial do seu processo de prospecção no terreno, para que você possa, através de alguns elementos que eu mesmo utilizo na análise, que você possa fazer uma filtragem inicial nos prospectos que você tem. Ao iniciar o estudo de viabilidade, eu parto a minha análise de 3 pontos principais. O primeiro deles é a legislação que incide sobre o seu terreno. O segundo deles são questões ambientais e do clima, entorno, etc. E o terceiro item são as pessoas, ou seja, qual é o público-alvo do seu empreendimento. Bom, vamos começar falando sobre o primeiro eixo, que é a legislação. Todo município tem regras de uso e ocupação do solo. Essas regras, às vezes, se enquadram dentro de um plano diretor, que é o caso da maioria das cidades brasileiras, mas algumas ainda se pautam por outras definições que não são tão complexas. Mas vamos trabalhar com esse cenário do plano diretor. Dentro do plano diretor, a gente tem a definição dos usos de acordo com regiões, e essas regiões se chamam zonas, por isso o zoneamento. Então você vai ter a zona rural e a zona urbana, que são as duas principais divisões, e você vai ter também outras divisões que vão sendo mais detalhadas, como por exemplo, zona residencial, que pode ser zona residencial 1, zona residencial 2, em que você pode construir casas de um determinado tipo, pode ocupar mais ou menos o solo. Vai ter zona comercial, zona mista. Isso vai determinar o tipo de uso que você pode dar para um determinado terreno. Então vamos imaginar que tem um zoneamento que chama zona residencial 1. É uma zona exclusiva para moradia. Tá? E você não pode construir acima de 2 pavimentos. Se você tiver um terreno de 10 mil metros quadrados, não importa se ele está dentro dessa ZR1, você só pode construir até 2 pavimentos. Por que é importante você notar isso? Muitos investidores que vão ignorar esses aspectos e que aí depois, mais para frente, vão ter prejuízo, porque para você modificar uma lei dessa, é necessário todo um movimento social e a verificação de que aquilo realmente vai ser interessante para o município. Tá? Então você pode perder todo um prospecto de investimento se você não observar essa questão. Então existem casos, por exemplo, de a pessoa tinha um terreno, aí contratou um profissional para fazer um projeto, um profissional, né, antigo, assim, né, não se preocupa muito com essa questão, porque era uma coisa mais de negociação, de conversa, e fez lá o projeto para 11 andares, e a pessoa está toda feliz porque vai ter um lucro milionário e não sei o quê, e na hora de validar o projeto da prefeitura, descobre que só pode construir até 4 andares na região. Então, assim, você imagina o tamanho do prejuízo, né, e o quanto isso quebra também as expectativas de quem está querendo investir. Então, assim, na questão da legislação, preste atenção, verifique as regras, conceba o seu projeto, conceba o seu empreendimento para trabalhar dentro dessas regras, para que você não venha a ter prejuízos mais tarde, como, por exemplo, até caso de embargo de obra, ou mais grave ainda, quando a pessoa quer atropelar todas as leis, como se fosse, né, possível, e acaba tendo que demolir o empreendimento e ter um prejuízo assim, né, muito grande. Então, verifique as leis que incidem sobre o seu terreno sempre. O segundo aspecto que nós vamos analisar, que pode te ajudar a reduzir os riscos em um empreendimento, diz respeito ao ambiente e ao entorno desse terreno. Então, por exemplo, a gente vai considerar que topografia, se ela é ou não muito acidentada, se você está fazendo isso na praia, então um solo meio arenoso, talvez lodo, se é um solo muito rochoso, que vai dificultar a criação de subsolos, por exemplo. Então, você tem que analisar os aspectos do terreno em questões de influência de clima, como que a luz solar incide sobre esse terreno, como que os ventos incidem sobre esse terreno, essa questão topográfica que a gente mencionou. Os acessos, é uma rua sem saída, você tem acesso a, por exemplo, um centro da cidade, o entorno próximo tem equipamento urbano, creche, escola, posto de saúde, hospital. Você tem que verificar essas questões
ao analisar um terreno que você está prospectando. Então a gente está falando em entorno também, por exemplo, tem muitos postes na rua, tem ali uma boca de lobo, sarjeta, uma entrada de esgoto. Tudo isso vai influenciar o uso que você pode fazer daquele terreno num determinado tipo de projeto. Então, outra questão que você vai ter que considerar que pode te gerar riscos graves, riscos sérios, são os vizinhos. Se você tem um terreno já circundado por vizinhos, que forem principalmente casas, e você quer erguer um edifício de, por exemplo, 15 andares, você vai ter que fazer um estudo de impacto na vizinhança, e isso vai te ajudar a se precaver em caso de danos a essas residências, né? Ou você faz esse estudo para já elaborar um laudo dessa vizinhança e garantir que depois ninguém vai acusar você de ter danificado um imóvel que já estava danificado, porque a sua construção vai ser muito grande, vai gerar ali barulho, tremores, enfim. Todos esses aspectos têm que ser considerados quando a gente está falando da questão do ambiente e do entorno do terreno. O terceiro aspecto, e que talvez seja o principal para o seu fim, que é a venda, são as pessoas, né? Para quem é que você vai vender esses imóveis? Né? Esses apartamentos vão ser ocupados por quem? Isso vai determinar o seu custo de materiais, o tipo de projeto que você vai executar, as necessidades que você vai ter que atender de acordo com aquelas pessoas. Então, assim, você precisa também considerar o seu público-alvo na hora de elaborar esse projeto. Não é só porque é um prédio que as pessoas vão comprar. Ele tem que atender as necessidades que elas estão buscando atender. Então você vai sempre fazer a análise baseado nesses eixos. Fazendo a análise assim, você vai encontrar possíveis riscos para o seu empreendimento, já assim, numa análise superficial. E a partir do momento em que você esteja com mais certeza, aí você faz um estudo aprofundado, que eu vou daqui a pouco mostrar na tela para você, um estudo aprofundado desses e o que ele traz no relatório, explicando assim cada aspecto e os cenários possíveis de desenvolvimento dentro daquele terreno. Você pode também fazer o download do PDF aqui embaixo e verificar você mesmo as informações que existem dentro de um estudo de viabilidade completo. Pode ficar à vontade para usar ele como referência para aquilo que você precisa analisar no terreno, e a partir do momento que você esteja mais seguro e quer fazer uma análise mais profissional, daí é só entrar em contato comigo que a gente já começa a fazer um estudo sobre esse terreno. Agora eu vou mostrar aqui no estudo de viabilidade a aplicação do que a gente estava falando. Então, no caso desse terreno, a gente fez a análise do zoneamento. Para a legislação da cidade, ele se encontra numa zona mista 3, ou ZM3, que ela permite tanto edificações residenciais como comerciais. E olha que interessante, ela permite construir até 20 pavimentos. A gente faz um estudo aprofundado da forma e dimensão do terreno para pegar o posicionamento, né, da topografia do terreno. E aqui, ó, no entorno imediato, aquilo que eu falei para vocês, da localização com relação às saídas. Tá? Então ele tem um acesso fácil a várias saídas da cidade. Isso ajuda a valorizar bastante o terreno. Uma outra situação, ó, com relação à localização do terreno, em relação ao sol e aos ventos. E isso vai gerar para a gente informações de qualidade do terreno de acordo com cada porção. Por exemplo, nessa porção aqui eu recebo pouca luz solar. E é onde a gente vai ver aqui, por exemplo, no solstício de verão, que é quando o sol está aqui posicionado, ele não chega a pegar muito bem nessa área. Então, é uma área que está mais propensa a ser afetado pela umidade, por exemplo. Não é recomendado para colocar piscina ou lixo de condomínio. Essa é a análise que vai dar para a gente o potencial construtivo. E aí, dentro desse potencial construtivo, a gente vai estudar diversos cenários. Tá? Esse empreendimento está sendo planejado para famílias de renda média, tá? Ou então estudantes universitários. E aí, dentro disso, a gente tem vários cenários possíveis com relação ao preço de venda, a lucratividade que é possível estimar desse empreendimento e os cenários que a gente pode elaborar a partir disso. Então, um estudo de viabilidade completo, ele vai te dar também essas informações financeiras, baseados no aproveitamento do terreno, que o profissional técnico responsável tem o know-how e a habilidade para fazer. E também a responsabilidade técnica sobre isso que está sendo descrito. Então, se você tem interesse em desenvolver o estudo de viabilidade completo,
para o terreno que você está procurando, só entrar em contato. Vou deixar os dados de contato aqui embaixo para você poder ter um estudo de viabilidade personalizado para o terreno que você está buscando. Eu agradeço a atenção e espero conversar com você daqui a pouco. Um grande abraço.